Mais uma vez no ar do Pop ao Profundo Podcast. Hoje eu quero responder uma pergunta que sinceramente parece muito simples. Quem inventou o vampiro? A maioria dessas pessoas responderiam sem pensar muito. Foi o Drácula? Alguns talvez lembram do Vlad, o Empalador. Outros vão citar Crepúsculo, Castlevania, talvez Resident Evil. Mas a resposta é bem mais interessante. Por que ninguém inventou o vampiro? Ou talvez todo mundo tenha inventado um pedacinho dele. O vampiro que imaginamos hoje é uma verdadeira concha de retalhos construída ao longo de milhares de anos. Ele nasce em uma cultura, ganhou dentes e outra, virou um aristocrata em um romance inglês, passou a dormir em caixões por causa de Hollywood e até o morcego entrou na história muito mais tarde do que a gente imagina. Então hoje nós vamos fazer uma viagem de quase 4.000 anos para descobrir como a humanidade criou um dos maiores monstros da cultura ocidental. E já adianto uma coisa, tu provavelmente vai terminar esse episódio percebendo que quase tudo que acreditava saber sobre vampiros talvez estivesse errado. Então prepara um alho, crucifixo, por via das dúvidas não convida nenhum desconhecido para entrar na tua casa, porque hoje a gente vai falar sobre a origem dos vampiros. Iniciando o bloco 1 antes do vampiro existir. Se tu procurar pela internet qual o primeiro vampiro da história, tu vai encontrar dezenas de listas. Quase todos começam na Mesopotâmia. E foi exatamente por ali que eu comecei essa pesquisa. Os nomes são até interessantes. Tem o Equimo, Lilito, Lamachutsu. Inclusive Lilito parece muito um nome de cachorrinho de madame, né? E praticamente todo site afirma a mesma coisa. E estão aí os primeiros vampiros da humanidade. Só que, discordo, como todo bom historiador, sou um mala. Na verdade eu descartei todos eles. Nenhum passou no meu teste, todos consumiram alho e nem sabiam que era um crucifixo. Calma, apressados, inquietos ouvintes, é importante explicar. Equimo era um espírito inquieto, alma de alguém que morreu de forma trágica ou sequer recebeu um enterro digno. Ele voltava para atormentar os vivos e sugar sua energia vital, mais ou menos como um poltergeist. A Lilito era um demônio ligado ao vento noturno, à sedução e ao roubo da vitalidade dos homens enquanto dormiam. Olha a malícia. Já Lamatsu era uma criatura aterrorizante que atacava grávidas e recém-nascidos, mais ou menos como uma toxoplasmose. São personagens fascinantes, no caso a Lilito e a Lamatsu, não a toxoplasmose. Para mim, nenhum deles é realmente um vampiro. São espíritos, demônios ou entidades sobrenaturais. O vampiro que conhecemos é outra coisa. Ele é um morto, um cadáver, alguém que morreu e voltou, como a Brenda de Todo Mundo em Pânico. Mas essa figura ainda não apareceu, então vamos atravessar o Mediterrâneo. Na Grécia Antiga encontramos um personagem muito mais interessante para essa conversa. O nome dela era Lâmia. Segundo a mitologia, Lâmia era uma rainha de enorme beleza. E já sabem, se for bela ou bela e aparecer na mitologia grega, é tragédia na certa. Como Zeus nunca perdia uma oportunidade de se envolver em problemas conjugais, acabou se envolvendo com ela. Hera descobriu e, como de costume, resolveu punir a pessoa errada. Em algumas versões do mito, ela mata os filhos de Lâmia. Em outras, enlouquece a rainha a ponto de fazê-la matá-la os próprios filhos. O resultado é sempre o mesmo. A dor transforma a Lâmia em um monstro. Ela passa a viver escondida em cavernas e sai apenas durante a noite para caçar. Primeiro crianças, depois nas versões mais recentes do mito, jovens rapazes cheios de hormônios e desejos. Jovens e burros do jeito que predadores gostam. Ela podia assumir novamente a forma de uma mulher lindíssima, seduzir suas vítimas e quando elas abaixavam a guarda, revelar sua verdadeira aparência para beber o seu sangue e devorar sua carne. Para tudo! Aqui já começamos a reconhecer algumas peças importantes. Temos a noite, temos o sangue, temos a sedução, mas ainda falta o elemento principal. Lâmia nunca morreu na vida, ela não saiu de um túmulo, ela não é um morto-vivo. Está mais para um vivo morto. Ela continua sendo um monstro mitológico. Mesmo assim, seu mito ficou tão famoso que um autor chamado Filóstrato, no século III, registrou uma história curiosíssima.
Um jovem chamado Menipo apaixonou-se por uma mulher extremamente bela e rica. Como dizia em Chapolin, melhor bela e rica do que feia e pobre. O casamento já estava marcado, até que o filósofo Apolônio de Tiana percebeu que havia alguma coisa errada. Ao confrontar a noiva, toda a ilusão desapareceu. O palácio luxuoso virou uma simples caverna, a mulher confessou ser uma lâmina e revelou que estava apenas engordando o rapaz para depois beber o seu sangue. Essa lâmina era uma apreciadora de colesterol. É provavelmente um dos relatos mais antigos da literatura europeia que lembra aquilo que muitos séculos depois chamaríamos de vampirismo. Mas ainda não chegamos lá. Agora precisamos viajar muito mais longe. Na Índia Antiga encontramos criaturas chamadas Vetalas. E são essas curiosas. As Vetalas são espíritos que habitavam cadáveres, vivem em cemitérios, devem fazer companhia para os coveiros. Podem abandonar o corpo e ocupar o outro. Frequentemente aparecem penduradas de cabeça para baixo em árvores. É impossível não pensar imediatamente em morcegos. Aqui, pela primeira vez, temos um cadáver reanimado. Só que existe um detalhe importante. As Vetalas pertencem a uma tradição religiosa completamente diferente da europeia. Elas não deram origem ao vampiro ocidental. No máximo, mostram que diferentes sociedades imaginam mortos caminhando entre os vivos. E essa coincidência fascinante é então até aqui nossa investigação chega a uma conclusão bastante curiosa. A Mesopotâmia imaginou espíritos, a Grécia imaginou monstros sedutores que bebiam sangue, a Índia imaginou cadáveres possuídos. Existem vários ingredientes espalhados pelo mundo, mas o vampiro ainda não nasceu. Ele só foi surgir muitos séculos depois. E o mais curioso é que ele não vai nascer na literatura, nem na religião, vai nascer no medo. Do medo de abrir a porta de casa e descobrir que mais um vizinho morreu. Porque justamente quando a morte começa a visitar as cidades em velocidade assustadora, que os vivos passaram a acreditar que alguns mortos simplesmente se recusavam a permanecer enterrados. Por isso, vamos para o próximo bloco. Então, iniciando o bloco 2, quando os mortos começaram a voltar? Se eu te perguntasse quando nasceu o vampiro, talvez a resposta fosse na Transilvânia, afinal, foi isso que Monstros S.A. nos ensinou. Mas eu diria que ele nasceu muito antes, e curiosamente, não nasceu em um castelo, nasceu em um cemitério. E mais curiosamente, ele nunca nasce, porque ele tá morto, né? Nesse caso, ele desnasce? Durante boa parte da Idade Média, a Europa foi constantemente atingida por epidemias, cólera, tuberculose, peste, feudalismo e febres de todos os tipos. Hoje sabemos exatamente o que eram as doenças, na época não. Imagine a seguinte situação: uma pequena aldeia morre um morador. 2 dias depois, morre a esposa. Na semana seguinte, morre o filho. Parecia que o primeiro morto estava levando os outros consigo. A morte deixa de ser um acontecimento individual, ela parecia contagiosa. E curiosamente eles estavam certos, só estavam errando o culpado. Quem espalhava a doença era uma bactéria. Mas como ninguém conhecia bactérias, procuravam outra explicação. E ela estava bem ali, embaixo da terra. Então começavam as exumações. Abriam os túmulos e encontravam uma cena absolutamente assustadora. O cadáver estava inchado, a barriga parecia maior, havia sangue escorrendo pela boca, os cabelos pareciam ter crescido, o que deveriam irritar os carecas. As unhas também pareciam crescer. Para nós, isso é apenas decomposição. Os gases produzidos pelas bactérias inflam o corpo. Os líquidos internos acabam sendo expelidos pela boca e pelo nariz. A pele das mãos e dos dedos retrai, dando a impressão que as unhas e cabelos cresceram. Mas, para quem nunca estudou medicina, aquilo parecia outra coisa. O morto estava bem alimentado, parecia saudável. Que ironia o morto parecer saudável. Como se estivesse se alimentando dos vivos. É aqui que começam a nascer a figura muito importante da cultura medieval: o revenante. A palavra significa simplesmente aquele que retorna. Poderia ser chamado de cão arrependido, seria até mais legal. Ainda não era exatamente o vampiro, era um morto que voltava para incomodar os vivos.
E o medo era tão real que não apenas ficou nas histórias. Ele deixou marcas no chão, literalmente. Nas últimas décadas, arqueólogos encontraram diversos túmulos considerados antivampíricos. Em Veneza, uma mulher enterrada durante uma epidemia foi encontrada com um tijolo enorme enfiado na boca. Na época, acreditava-se que alguns mortos mastigavam suas próprias mordalhas dentro do túmulo, enquanto mastigavam, espalhavam doenças entre os vivos. O tijolo impediria essa mastigação. Na Polônia, apareceram esqueletos enterrados com foices atravessadas sobre o pescoço. A lógica era simples: se o morto tentasse levantar, a própria foice arrancaria sua cabeça. Na Bulgária, arqueólogos encontraram esqueletos com pesadas barras de ferro atravessando o peito. Em alguns casos, até membros haviam sido amputados antes do enterro. Hoje tudo parece absurdo, mas pensa por um instante. Nós fazemos autópsias, eles fazem autópsias preventivas. Era uma tentativa desesperada de impedir que alguém voltasse da sepultura. Ironicamente, hoje, sonhamos que Max Cavalheira volte à sepultura. Espero que tenha entendido essa piada. Esse medo também aparece nos textos medievais. Por volta de 1198, o cronista inglês William registrou diversos relatos de cadáveres que caminhavam durante a noite. Um dos casos mais famosos conta a história de um homem morto que todas as noites voltava para a casa da própria esposa. Não para conversar, nem para matar a saudade. Ele simplesmente se deitava sobre ela, esmagando seu corpo enquanto dormia. Os moradores da vila resolveram fazer aquilo que acreditavam ser a única solução possível. Abriram um túmulo, retiraram um cadáver, arrancaram seu coração, queimaram o corpo até virar cinzas. Segundo o cronista, depois disso, os ataques cessaram. Percebe uma coisa curiosa? Até aqui já temos praticamente tudo: cadáveres, mortos que retornam, ataques noturnos, exumações, corpos destruídos com fogo. Só existe um pequeno detalhe: ninguém chamava essas criaturas de vampiro. Na verdade, essa palavra ainda nem existia. E é justamente aí que nossa história começa a ficar realmente interessante. Vamos ver o desnascimento dos vampiros no próximo bloco. E no bloco 3, finalmente desnasce o vampiro. Chegamos finalmente ao momento em que o vampiro recebe um nome. Até aqui vimos mortos que retornavam, mas ninguém os chamava de vampiros. Até porque nem precisavam chamar, eles vinham sozinhos mesmo. Essa palavra simplesmente não existia. Ela vai aparecer apenas no início do século XVIII, mais precisamente entre as décadas de 1720 e 1730. E o motivo foi um verdadeiro pânico coletivo. A Europa vivia um momento complicado. O Império Austríaco havia conquistado parte dos territórios da atual Sérvia, que antes pertenciam ao Império Otomano. Quando soldados, médicos e burocratas austríacos chegaram à região para organizar a nova administração, descobriram uma situação, no mínimo, curiosa. Vilarejos inteiros estavam aterrorizados. Os moradores juravam que alguns mortos estavam saindo dos túmulos durante a noite para atacar os vivos. E se fosse apenas uma história de camponês, provavelmente ninguém daria muita atenção. Mas o problema é que o governo resolveu investigar, tal como Scooby-Doo e a sua turma. E foi justamente por isso que hoje temos documentos oficiais sobre vampiros. Parece mentira, mas não é. O primeiro caso famoso aconteceu em um pequeno vilarejo chamado Kisvevo. Perdão pelo meu sérvio, talvez ele não seja tão bom. Lá havia um camponês chamado Peter. Peter morreu normalmente, como todos os vivos morrem. Foi enterrado normalmente. Só que semanas seguintes, 9 pessoas morreram, uma após a outra. Até aí tudo bem, digamos assim. O curioso é que antes de morrerem, todas contavam exatamente a mesma história. Peter havia aparecido durante a noite. Entrava no quarto, subia na cama e apertava seus pescoços até que eles começassem a sufocar. Até a própria viúva fugiu da cidade. Segundo ela, o marido morto apareceu exigindo um par de botas. Talvez ele só quisesse bater as botas realmente. Os moradores ficaram desesperados e exigiram que o corpo fosse desenterrado. Um representante do governo austríaco tentou impedir,
mas havia uma resposta maravilhosa. Ou autorizava a exumação, ou a cidade inteira iria embora, sem cidade, sem imposto, sem problemas para administrar. Ele cedeu. Quando abriram o caixão, encontraram exatamente aquilo que já vimos no bloco anterior. O corpo parecia preservado, a pele antiga havia soltado, outra aparecia por baixo, as unhas pareciam novas e havia sangue escorrendo pela boca. Hoje sabemos que tudo isso faz parte da decomposição. Na época, era a prova definitiva. Peter era um vampiro. Antes de Peter ser um Homem-Aranha ou um menino que queria ser criança para sempre, ele foi um vampiro. Então fizeram aquilo que o folclore mandava. Cravaram uma estaca em seu peito. O relatório oficial afirma que no momento em que a madeira atravessou o corpo, sangue saiu pela boca e ouvidos. O cadáver foi queimado logo em seguida. E é aqui que a história deixa de ser folclore, porque ela virou um documento. Poucos anos depois acontece um caso ainda mais importante. O de Arnold Paoli. Paoli havia servido ao exército. Em vida dizia que durante uma campanha militar foi perseguido por um vampiro e afirmava ter conseguido se curar comendo a terra retirada do túmulo da criatura e banhando-se em seu sangue. Se isso parece uma receita ruim de chá de internet, imagina para a medicina do século XX. Arnold morreu após cair de uma carroça. Jeito estranho de morrer. Pelo jeito, Arnold, além de meio doido, era um pouco tonto. Algumas semanas depois, moradores começaram a afirmar que ele voltava durante a noite. Pouco tempo depois, 4 pessoas morreram. Seu corpo foi desenterrado e encontrado incorrupto, estacado e queimado. Fim da história? Pior é que não. 5 anos depois, novas mortes aconteceram. Agora os moradores tinham uma explicação ainda mais curiosa. Disseram que Arnold havia mordido o gado da região. As pessoas comeram a carne daqueles animais e acabaram se transformando em vampiros também. Parabéns, conseguiram inventar a transmissão alimentar do vampirismo, quase 300 anos antes do filme de zumbi. Chupa Resident Evil. O caso ganhou proporções tão grandes que o próprio imperador Carlos VI enviou uma comissão médica oficial para investigar. O responsável chamava-se Johannes Flukinger. Ele liderou uma equipe de médicos militares exumando dezenas de corpos. Examinaram um por um e escreveram um relatório oficial em latim chamado Visum et Reportum. É um documento fascinante, porque médicos treinados descrevem cadáveres aparentemente preservados, com sangue líquido, músculos ainda firmes e órgãos internos que pareciam saudáveis. E quando a própria ciência da época não consegue explicar um fenômeno, o sobrenatural ganha força. Ainda acontece isso hoje. É justamente durante essa onda de pânico que a palavra vampiro aparece oficialmente na Europa Ocidental, e ela vem do sérvio vampir. Os burocratas austríacos simplesmente não encontraram uma tradução em alemão, então fizeram o que qualquer servidor público faria: copiaram a palavra do jeito que ouviram. Pouco tempo depois, jornais franceses e ingleses começaram a publicar aquelas histórias. Pela primeira vez, o mundo inteiro conheceu uma criatura chamada vampiro, mas em todo o mundo comprou essa ideia. A Igreja Católica ficou em uma posição extremamente desconfortável. Se vampiros existissem, significava que os mortos poderiam voltar sem a intervenção divina. Isso era um problema teológico enorme, e em 1749, o Papa Bento XIV declarou oficialmente que os vampiros eram fruto de superstição e proibiu que padres incentivassem a mutilação de cadáveres. Gosto muito da ideia do Papa oficialmente proibir padres de mutilar cadáveres. Os absurdos mais engraçados são os da vida real. Enquanto isso, os filósofos iluministas aproveitavam a oportunidade para rir da situação. Voltaire escreveu ironicamente: "Como? É depois de Newton que ainda acreditamos em vampiros?" E foi além. Disse que os verdadeiros vampiros não estavam nos cemitérios, estavam nas grandes cidades, vivendo às custas da população. Olha aí, nem começou o episódio, o vampiro já virou metáfora política. Inclusive, lembranças de Michel Temer. Por fim, em 1755, a imperatriz Maria Teresa da Áustria resolveu encerrar a discussão. Enviou seu médico particular, Gerhard,
para investigar novos casos. Aliás, Maria Teresa era a mãe de Maria Antonieta. Depois de analisar os corpos e cemitérios, ele concluiu que podia ser explicado pelos processos naturais de decomposição. Maria Teresa então proibiu oficialmente exumações, estacas, decapitações e queimas de cadáveres em todo o império. Parecia o fim da história. A superstição havia perdido. A ciência havia vencido. O vampiro estava oficialmente morto. Ou pelo menos era o que imaginavam. Indo para o bloco 4, o vampiro morreu. Em 1755, Maria Teresa proibiu oficialmente a caça aos vampiros, deixando Buffy, Blade, Sam e Jean desempregados. Mas uma lei não muda uma cultura da noite pro dia. O medo continuou existindo durante décadas, na verdade durante séculos. Só que aos poucos apareceu um adversário que o vampiro nunca conseguiu vencer: a ciência. Ao longo do século XIX, médicos começaram a compreender uma coisa revolucionária. As doenças não eram causadas por maldições, nem por mortos que voltavam dos túmulos. Elas eram causadas por organismos microscópicos. Louis Pasteur demonstrou que micro-organismos não surgiam por geração espontânea. Depois veio Robert Koch. Em 1882, ele identificou a bactéria responsável pela tuberculose. Aquela mesma doença que durante século fez famílias inteiras acreditarem que um parente morto estava sugando a vida dos vivos. De repente, o culpado tinha nome, tinha forma, podia ser visto a um microscópio. O vampiro deixa de ser uma explicação científica e passa a ser apenas mais uma superstição. Ou pelo menos era isso que parecia, porque justamente quando a medicina já entendia a tuberculose, aconteceu um dos casos de vampirismo mais famosos da história. Em 1892, na pequena cidade de Exeter, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, vivia a família Brown. Primeiro morreu a mãe, depois a filha, e então Edwin Brown começou a definhar, tossia sangue, emagrecia rapidamente, ficava cada dia mais pálido, como os efeitos do monjaro. Hoje sabemos exatamente o diagnóstico: tuberculose. Na época, os vizinhos tinham outra explicação. Acreditavam que uma das mulheres da família havia voltado do túmulo para sugar a força vital de Edwin. Resolveram abrir as sepulturas. Os corpos da mãe e da irmã mais velha já estavam completamente decompostos. Mas havia um detalhe: Mercy Brown havia morrido durante o inverno rigoroso. Seu corpo permanecera guardado em uma cripta de pedra, praticamente um freezer natural, aguardando o solo descongelar para ser enterrado. Quando abriram seu caixão, o corpo parecia preservado. As bochechas ainda tinham cor. Havia sangue líquido em alguns órgãos. Para os moradores, a conclusão óbvia: Mercy era uma vampira. O médico presente explicou que aquilo eram consequências do frio intenso. Ninguém deu ouvidos. Retiraram o coração e o fígado, queimaram os órgãos, misturaram as cinzas com água e obrigaram Edwin a beber aquela mistura. Acreditavam que aquilo quebraria a maldição. Não quebrou. Edwin morreu poucas semanas depois. Isso que dá a beber cinzas de fígado de alguém. A verdadeira responsável continuava sendo a tuberculose. Esse caso ficou conhecido como o último grande pânico vampírico da história ocidental. E ele mostra uma coisa muito interessante. A ciência já tinha encontrado a resposta, mas a resposta ainda não tinha chegado às pessoas. Nem tampouco a cura, até porque a cura da tuberculose só foi acontecer lá quase na metade do século XX. Porém, existe uma ironia maravilhosa nisso tudo. Enquanto médicos finalmente matavam um vampiro, os escritores decidiram ressuscitá-lo. E dessa vez, ele nunca mais voltaria para o túmulo. O momento que vocês tanto esperavam chegou. Vamos falar de literatura gótica. Mas a literatura resolveu ressuscitá-lo. Quando a medicina matou o vampiro, a literatura olhou para ele e pensou:
Que desperdício de personagem! E foi exatamente isso que aconteceu. No século XIX, o vampiro deixou de ser um problema médico e virou um personagem. No primeiro grande responsável por isso foi um médico. Sim, um médico. John Polidori, em 1819, ele publicou O Vampiro, considerado o primeiro vampiro da literatura moderna e com um nome muito criativo. Até então, o vampiro era um camponês inchado, enterrado em uma aldeia perdida no leste europeu. Polidori teve uma ideia brilhante, transformou esse monstro em um aristocrata. Elegante, educado, sedutor, rico, perigoso, justamente porque ninguém desconfiava dele. Nascia o Lord Hutton. E junto com ele, o vampiro que se infiltrava na alta sociedade. Algumas décadas depois, surgiu Varney o Vampiro, uma obra enorme, mais de 200 capítulos publicados em folhetins populares. Literalidade não é nenhuma obra-prima, mas deixou uma herança gigantesca. Foi Varney que popularizou elementos que hoje parecem obrigatórios. As presas afiadas, as marcas de dente no pescoço, a invasão pela janela durante a noite, que foi reproduzido no episódio de Chapolin, inclusive. O olhar hipnótico e até vampiro atormentado pela própria condição. Ou seja, o vampiro começou a ganhar um manual de instruções. Mas ainda faltava uma peça. Em 1872, Sheridan publicou Carmilla, e talvez tenha sido a obra mais importante antes de Drácula. Foi ali que o vampiro ganhou erotismo, ambiguidade, sedução. Pela primeira vez, a criatura deixava de assustar apenas pela violência. Ela já assustava pelo desejo. Novamente, a história do medo feminino se repetindo, tal como as sereias e as bruxas. Carmilla também consolidou elementos que depois apareceriam em praticamente todas as histórias de vampiro. A estaca no coração, a decapitação, a caça organizada, o especialista que conhece as criaturas. Se tu prestar atenção, cada escritor pegou um pedaço do quebra-cabeça. Polidori deu classe, Varney deu a aparência, Carmilla deu a sensualidade. Faltava apenas alguém juntar todas as peças. E esse alguém atendia com o nome de Bram Stoker. E sim, esse é o criador de Drácula. O momento mais aguardado chegou. Iniciando o bloco 6, a peça que faltava. Em 1897, finalmente chegou a peça que faltava. Bram Stoker publicou Drácula, e curiosamente, ele não inventou quase nada. Calma, não tô diminuindo a genialidade dele, muito pelo contrário. O talento de Stoker não foi criar um vampiro, foi pegar séculos de folclore, história, superstição e literatura, misturar tudo e criar o vampiro definitivo. Aqui todos os elementos do vampiro moderno será criado. Ele pegou o aristocrata elegante de Polidori, as presas e o ataque noturno de Varney, a sensualidade de Carmilla, os relatos de vampiro do leste europeu, a superstição sobre crucifixos, alho e água benta e colocou tudo dentro de um único personagem. Mas ainda faltava um nome. Durante muito tempo, Stoker pretendia chamar o seu personagem simplesmente de Conde Vempre. Até que, pesquisando a história da Europa Ocidental, encontrou um governante chamado Vlad Draculae, filho de Vlad Dracul, o filho do dragão, ou, dependendo da tradução moderna, filho do diabo. Quebres meu dedo! Impossível não lembrar de Hermes e Renato. Stoker adotou a sonoridade, trocou o nome e nasceu o Conde Drácula. Curiosamente, a ligação entre Vlad, o empalador, e o vampiro é muito menor do que a maioria das pessoas imagina. Vlad não bebia sangue, não dormia em caixões, não se transformava em morcego, nem era um morto-vivo. Perdão, o óbvio precisa ser dito. Ele apenas praticava o ato de empalar pessoas. Muitas pessoas, na verdade. Tantas que, segundo os cronistas da época, chegou a deixar milhares de corpos expostos em estacas para intimidar o exército otomano. Além disso, seus inimigos políticos ajudaram bastante a construir sua fama. Graças à recém-inventada prensa de Gutenberg, começaram a circular panfletos dizendo que Vlad bebia o sangue das vítimas enquanto assistia às execuções.
Talvez uma das primeiras grandes campanhas de mentira da imprensa da história. Mas já vimos isso acontecer na França também de Luís XIV. Recomendo ouvir o episódio, é muito bom. Mas Drácula que conhecemos hoje ainda ganharia novas características. Por exemplo, quem inventou a transformação em morcego? Muita gente acha que foi o folclore medieval, mas não foi. Quando os europeus chegaram às Américas, descobriram espécies de morcegos que realmente se alimentavam de sangue. Como o monstro já existia no imaginário europeu, os cientistas deram o nome de morcego-vampiro ao animal. Anos depois, Bram Stoker aproveitou essa curiosidade biológica e deu ao personagem o poder de se transformar em morcego. Aliás, ele também podia virar lobo, névoa e até poeira. Ele era como uns super gênios que poderiam se transformar em um balde com água para derrotar super vilões nos Super Amigos. Outra curiosidade, o Drácula original não dormia exatamente em um caixão. Ele precisava descansar sobre a terra de sua região natal. Por isso transportava caixas cheias de terra da Transilvânia para Londres. Quem transformou essas caixas em elegantes caixões góticos foi Hollywood. Assim como foi o cinema que popularizou a capa preta, o cabelo impecável, o sotaque carregado, até porque no livro não havia sotaque, e aquela imagem clássica que imediatamente vem à nossa cabeça, principalmente depois da interpretação de Bela Lugosi em 1931. Ah, e aquela história de que o vampiro precisa ser convidado para entrar em uma casa, essa também foi organizada por Bram Stoker. Ele aproveitou antigas crenças do leste europeu sobre espíritos incapazes de atravessar um lar protegido sem a permissão e transformou isso em uma das regras mais famosas da cultura pop. Percebe o que aconteceu? O vampiro histórico morreu no século XVIII, o vampiro literário nasceu no século XIX e o vampiro que tu imagina hoje nasceu no cinema do século XX. Mas ainda falta uma personagem importante nessa história. Uma mulher que nunca foi vampira, mas ajudou como poucas pessoas a construir a imagem. Falo da mulher mais famosa do vampirismo e não é a Bela ou a Helena. Iniciando o bloco 7, a vampira que nunca foi vampira. Antes de encerrar essa história, falta falar de uma mulher, provavelmente a mulher mais famosa do universo dos vampiros. Ironicamente, ela nunca foi uma vampira, ao contrário da Bella e da Helena que se tornaram vampiras. Estou falando de Elizabeth Bathory, a famosa Condessa Sangrenta. Elizabeth nasceu em 1560 na Hungria, quase 3 séculos antes da publicação de Drácula. Segundo os registros da época, ela foi acusada de torturar e assassinar dezenas, talvez centenas de jovens dentro de seu castelo. Os relatos descrevem espancamentos, queimaduras, mutilações e torturas de uma crueldade impressionante. Quando finalmente foi investigada, seus cúmplices acabaram executados. Ela, por pertencer a uma das famílias mais poderosas da região, foi condenada a passar o resto da vida presa dentro do próprio castelo. A prisão domiciliar para os poderosos é mais velha que a história dos vampiros. Agora vem a parte curiosa, a história mais famosa sobre Elizabeth. Provavelmente nunca aconteceu. Quer dizer, espero que não tenha acontecido. Quase todo mundo já ouviu dizer que ela se banhava no sangue de jovens virgens para permanecer bonita e eternamente jovem. O problema é que esse detalhe não aparece nos documentos do julgamento. Essa história surgiu muito tempo depois, provavelmente quase um século depois de sua morte. Ou seja, o banho de sangue parece ser mais uma criação da literatura do que da história, o que prova que europeu se negaria a tomar banho mesmo que prometesse a juventude eterna. Mas isso não significa que Elizabeth tenha sido irrelevante para o mito dos vampiros, muito pelo contrário. Quando escritores do século XIX procuraram inspiração para criar aristocratas sombrios vivendo em castelos cercados por sangue, luxo e mistério, a Condessa Sangrenta era praticamente um presente. Sua influência aparece claramente em obras como Carmilla. Também a personagem recente, mais irônica e mais icônica e famosa de Resident Evil, a Dimitrescu, foi inspirada em Elizabeth.
por isso ela é uma aristocrata tão bela e sanguinária. Também ajudou a moldar a imagem do vampiro aristocrata, que mais tarde seria consolidada por Bram Stoker. Então Elizabeth nunca foi uma vampira, mas ajudou a construir a ideia de que vampiros poderiam ser nobres, belos, sofisticados, moradores de castelos e obcecados por juventude. Curiosamente, foi sem dúvida obra da sua maior imortalidade. Aliás, também é por isso que Carmilla também é uma personagem vampira e lésbica, claramente inspirada na Elizabeth, que gostava também desses afetos, digamos assim. Vamos para o próximo bloco. Vamos para o bloco 8, o vampiro que nunca morreu. A ciência matou o vampiro, a literatura o ressuscitou e a cultura pop se encarregou de torná-lo imortal. Desde então, o vampiro nunca mais parou de mudar. O cinema expressionista nos deu Nosferatu, aquele vampiro careca, magro e com cara de quem nunca ouviu falar de um protetor solar. Aliás, um dos melhores filmes de terror da história do cinema. A Hammer Filmes transformou Drácula em um verdadeiro astro de terror, principalmente através de Christopher Lee. Annie Rice resolveu fazer uma pergunta diferente: e se o vampiro fosse o protagonista da história? Nascia Entrevista com o Vampiro, transformando o monstro em alguém cheio de culpa, filosofia e crises existenciais. Depois veio Blade, mostrando que vampiros também podiam apanhar de um caçador usando óculos escuros, sobretudo de couro e muita CGI dos anos 90. Então apareceu Crepúsculo, e pela primeira vez na história da humanidade, alguém olhou para o vampiro e pensou: ele brilha, que fofo! Os fãs de terror ficaram horrorizados, os fãs de romance ficaram apaixonados, e o resto da internet ficou brigando até hoje. Nos videogames, os vampiros também encontraram seu novo lar, estão em Castlevania, em Resident Evil e a inesquecível Lady Dimitrescu. Em jogos, filmes, quadrinhos e animes, o vampiro continua mudando, porque essa é a maior habilidade. Não é virar um morcego, nem controlar lobos, nem dormir em caixões. É conseguir sobreviver ao tempo. Cada geração inventa o vampiro que mais combina com seus próprios medos ou desejos, e às vezes com suas próprias paixões, como foi o caso de Crepúsculo e Vampire Diaries. E curiosamente, continuamos chamando todos eles pelo mesmo nome, mesmo que tenha se transformado de aristocratas em tribos urbanas. Os vampiros passaram de terror, depois ação, romance, depois toda uma mitologia do sobrenatural para se misturar até com demônios em Supernatural, com lobisomens em Crepúsculos, com originais e bruxas em Vampire Diaries, em comédia com os vampiros que se mordam em Chapolin. De novo em comédia e imaginário infantil com Monstros S.A. Acredito que o Vampiros foi até tema de novelas da Globo. Tivemos a novela Vamp em 1991 e ainda tivemos a novela O Beijo do Vampiro em 2002, cheias de defeitos especiais. De fato, os mortos por tuberculose voltam a nos divertir até hoje. Indo para o bloco final da nossa conclusão. Depois de tudo isso, afinal de contas, quem inventou o vampiro? A resposta mais honesta é ninguém. Ou talvez todo mundo. Os sumérios imaginaram espíritos que roubavam a energia dos vivos. Os gregos criaram monstros que seduziam e bebiam sangue. A Idade Média imaginou cadáveres que voltavam para atormentar os vizinhos. Os médicos do século XVIII documentaram oficialmente esse medo. A ciência matou o vampiro. A literatura deu a ele uma personalidade. Hollywood lhe deu um rosto e a cultura pop garantiu que ele nunca mais morresse. No final das contas, essa é a grande força dos vampiros. Eles nunca foram apenas monstros, sempre refletiram os medos de cada época. Na Idade Média, representavam o medo das epidemias. Na era vitoriana, o medo da sexualidade, do desejo e da decadência da aristocracia.
No século XX, passaram a representar solidão, culpa e imortalidade. No século XXI, podem ser heróis, vilões, adolescentes apaixonados ou mulheres de 3 metros de altura que perseguem por um castelo meio que mal assombrado, digamos assim. O vampiro mudou tudo. Nós mudamos, mas continuamos precisando dele, porque cada geração encontra uma nova forma de transformar seus medos em monstros. Pode ter sido por isso que o vampiro tenha sobrevivido por tanto tempo. Não porque ele existia, mas porque nós continuamos reinventando a sua existência. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Pop ao Profundo Podcast. Se tu gostou desse episódio, compartilha com aquele amigo que jura que Drácula existiu de verdade ou que achava que vampiro sempre brilhou no sol. E aproveita para contar. Qual o teu vampiro favorito? O de Bram Stoker, o da Anne Rice, de Castlevania, Resident Evil ou Edward? Prometo que não vou julgar. Tá, talvez só um pouquinho. Até o próximo episódio, que será Histeria, a história do orgasmo feminino. Mas antes tem o texto A Invenção do Aniversário. Então assina a newsletter para não perder nada. Beijo nos seus corações e até a próxima.